Bom dia a todos, seja bem-vindo ao canal Teologia Puritana em Defesa da Fé Bíblica. Neste vídeo, eu achei interessante fazer um rápido comentário, talvez dependendo da explanação, venhamos dividir esse comentário, tá? A respeito de um magnífico livro cujo autor se chama Russell Shedd, que se chama O Mundo, a Carne e o Diabo. Um tema plenamente bíblico, teológico, filosófico, no qual nós podemos encontrar fortes elementos para dar continuidade e fortalecer o nosso trabalho e a nossa carreira cristã. É notável que se diga que homens como Russell Shedd, hoje no século XXI, são raríssimos, pois eram homens comprometidos com a verdadeira hermenêutica, com a verdadeira dialética, pedagógica, didática, filosófica, porque hoje em dia há uma apostasia gigantesca no qual nós não podemos nem sequer utilizar o próprio IBGE para mensurar a quantidade de absurdos religiosos no sentido institucional e também no sentido sem a instituição, o que é muito pior. Mas a nossa recomendação do nosso canal e da nossa página no Facebook, e esse vídeo também vai estar no Instagram, então vai ser menos, né, para poder armazená-lo. Consequentemente, como eu já tinha dito, vai talvez venha a ter outra continuidade, mas vai depender dos comentários. E é justamente isso que também me motivou a fazer este vídeo, no qual nós vamos fazer um pequeno desenho, tá? Sobre essa obra esplêndida que nós poderíamos estudar na própria EBD. Só que talvez por conta de algum tipo de egoísmo ou preconceito religioso de alguma denominação, obras magníficas como essa são escanteadas e renegadas ao passado como obra de um museu. Mas vocês que nos seguem, nos acompanham, nosso trabalho é esse: descobrir entre os cascalhos que a religião do mundo hoje apresenta, a espiritualidade que é posta e vomitada nas redes sociais ou até mesmo fisicamente nos nossos tempos. Esses cascalhos a gente tem que retirar. E olhe que particularmente eu tenho encontrado muito cascalho na minha frequente denominação. Isso é triste, porém não perdemos, não venhamos perder a fé, porque existe sim pedras preciosas como essa que eu estou apresentando aqui a vocês, tá? Bem, para quem não sabe, Russell Shedd, ele nasceu aí em 10 de novembro de 1929 e veio a falecer em 26 de novembro de 2016. Ele foi um teólogo evangélico, um grande missionário, fez missões, né? E assim, um homem muito respeitável. Parece que ele teve até a PhD, né, em Novo Testamento pela Universidade de Edimburgo, Escócia, onde fundou a Edições Vida Nova há cerca de 50, 60 anos por aí, tá certo? Então, são alguns dados importantes que a gente precisa aí é, 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 compreender um pouco para chegar-se na obra desse grande escritor, tá, e grande pregador, que hoje a gente poderia aí dizer que também é um apologista. Então, assim, escreveu muita coisa e foi se perdendo, de certa forma, ao longo do tempo. Uma das coisas que escreveu foi Adoração Bíblica, Autoridade e Poder, Avivamento e Renovação, Disciplina na Igreja, Epístola da Prisão, A Felicidade segundo Jesus e No Espaço de Jesus. E foi também editor dos comentários da Bíblia Shedd e da Bíblia
vida nova, certo? Ontem eu fiz uma publicação justamente deste autor. Houve muitos comentários, muito interatividade pessoal, em que eu postei na página 7 o seguinte: em nenhum lugar da Bíblia temos a promessa de que a pessoa que vive segundo os princípios do cristianismo tem uma vida imune, ou seja, a pessoa é totalmente vacinada contra, né, algo externo a outras dificuldades. Isso não existe na vida cristã. Pelo contrário, o contexto inspirado está repleto de passagens que confirmam que o cristão, enquanto estiver vivendo na terra, estará sempre sujeito a ataques provenientes de três fontes inimigas. A primeira é o mundo em que vivemos, corrompido cada vez mais pelo pecado que tenazmente nos assedia. Por citar uma olhadinha em Hebreus capítulo 12, verso 1. Segundo, inimigo é a natureza adâmica que recebemos como herança espiritual de nossos pais, ou emprestando as palavras do apóstolo Paulo, a carne com todas as suas obras tão conhecidas dos cristãos que têm uma consciência sensível ao padrão de vida divino. Segundo o autor, trata-se de um vírus do pecado, o qual, através da desobediência de Adão, contaminou toda a raça humana. E o último lugar, que é o terceiro inimigo do cristão, o cristão, portanto, tem de enfrentar o diabo e suas hostes demoníacas, os quais incansavelmente procuram, através das tentações e empecilhos de toda sorte, barrar-lhe caminho em direção à santidade. É o trecho do livro O Mundo, a Carne e o Diabo, do autor Russell Shedd. Tá? Bem, então, e não só somente isso, mas como eu trabalho em pesquisas, e eu estava pesquisando uma matéria chamada Sociologia da Religião. Nessa matéria a gente aprende que diversas culturas têm padrões de ética e moral diferentes, né? E os antropólogos, para interpretar essa cultura, sem assim ser, entre aspas, antiético, acabam dizendo que não existe um padrão universal, absoluto, no qual se basear. E nessa obra, o autor pensa rapidamente o que é cultura e por que as culturas estão, de uma certa forma, tão abominável. Isso não só hoje, mas desde antes e depois da época de Cristo, as culturas, como um todo, têm sua negatividade, tá? Mas encontramos também sua positividade, e essa positividade alguns fragmentos da ética judaico-cristã inserida no contexto universal dos homens, mas aí apagada pelo pecado, pelo humanismo, pelo ateísmo. Inclusive, há uma certa, na sua argumentação, ele passa um pouco sobre ateísmo, conversando rapidamente. E as culturas, elas são diversificadas, contraditórias e até mesmo absurdas. Existem culturas que pessoas comem os seus próprios entes queridos falecidos. A pessoa morre e essa cultura, esse povo, a sociedade come a carne dessa pessoa que morreu, tá, como algo sagrado. Veja que aos olhos da Bíblia e da própria ciência, isso é coisa que não tem cabimento. Tá entendendo? Outras culturas, como os esquimós, permitem que um visitante tenha relações sexuais com a sua esposa. Praticam o infanticídio feminino, abandonam seus idosos doentes. Então, eles justificam, né? Obviamente, não existe nada na Terra sem justificativa. Porém, essa justificativa, aos olhos da Bíblia, não passam de abominação, de afastamento das escrituras, né? E daí você vê essas culturas trabalhando sempre contra a Bíblia. Então, você vai encontrar nesse livro O Mundo, a Carne e o Diabo, a citação do Dr. Theodore Williams, da Missão Evangélica da Índia. Nos lembra de que toda a cultura
é manchada pelo pecado, seja ela americana, africana, britânica ou indiana. Deve ser colocada debaixo do escrutínio da palavra de Deus e purificada de tudo que não seja cristão. Estas eram a herança e a condição de vida que os escritores do Novo Testamento queriam comunicar com o termo mundo, tá? Aí acho que está na página 9, tá certo? Essa minha citação. E já no capítulo 1, você vai ver aí que o mundo tem assim, um mundo, dois pontos, cristão e inimigo. Bem, aqui vai trabalhar uma coisa muito importante. O mundo é condenável, tá? O mundo que nós vivemos é condenável. Porque é a fonte de sedução para um homem caído. Mas essa explicação que você vai encontrar aí é contrário ao pensamento filosófico do dualismo gnóstico, tá? Depois você dá uma olhadinha em Lucas capítulo 9, verso 25, e Marcos capítulo 8, verso 36, e Mateus capítulo 16, verso 26. Como foi que o universo, que na criação original era muito bom, veio a ser condenável, objeto de tropeço e escravidão moral? Então ele já começa, e depois que ele trabalha o mundo caído, ele cria uma problemática perguntando por que o mundo original de Deus está nesse estado. Qual o motivo? O que aconteceu? Então nós descobrimos, não pela ciência exatamente, mas pela revelação teológica bíblica. E daí nós podemos compreender que, ao admitir a queda de Adão, algo que é muito difícil hoje nós temos nos púlpitos por aí e nas universidades que criam temas teológicos ou cursos teológicos, não admite esse fato, mas, como disse, homens como Russell Shedd admitem fatos bíblicos no qual as pessoas hoje em dia não admitem. O mundo, portanto, não é condenável porque é matéria. Porque antigamente pensava-se que o mundo era do mal porque era matéria e fazia oposição ao mundo espiritual. Entendeu? Não tem nada a ver isso. Bem, Russell Shedd traz 4 termos para o termo mundo. O primeiro é Gé, o segundo é oikomene, o terceiro é aion e o último é cosmos. O primeiro aplica-se e tem o significado de terra, campo, chão, no sentido físico do termo. Já oikomene pode significar casa, habitar, no sentido de terra habitada. O terceiro termo é aion, da ideia de tempo e algo de espaço. E tem um aspecto ético espiritual debaixo do poder do princípio das trevas. O termo cosmos dá o significado de mundo físico, apontando para a sua ordem ou arranjo, um sistema que Deus criou com propósito. Você dá uma olhada em Mateus capítulo 3, 13, verso 35, João capítulo 17, verso 5, Atos capítulo 17, verso de número 24. E também esse termo cosmos pode ser significado como habitação de homens, sistema de valores alienado de Deus. Geralmente, quando eu particularmente prego por aí ou ensino alguma coisa, eu utilizo esse sentido da palavra mundo, que nós estamos num sistema político, econômico e religioso e cultural totalmente alienado, afastado e que se opõe radicalmente aos que a Bíblia ensina, né? Ou a pessoa de Deus, né? As pessoas têm esse receio de ter medo da Bíblia, as pessoas têm ódio de Deus. Bem, o termo cosmos no Evangelho de João, segundo esse livro, o mundo, a carne e o diabo, revela algo interessante. Existem várias coisas, tá? Mas eu separei 6 coisas interessantes. O mundo não conhece Jesus, nem o Pai. Isso é um fato importante. O mundo não conhece Jesus, nem o Pai. Também não pode receber o Espírito e não poderá ver Jesus. Isso é o que o Evangelho apresenta, de João. Segundo, o mundo odeia os servos de Deus e ama os falsos religiosos.
Então, quando eu vejo esse tema aqui, o mundo odeia o servo de Deus, eu me lembro aí da Reforma Protestante, algo muito próximo de nós. Eu sei que o tempo, né? Mas é algo muito recente, é a Reforma Protestante. Depois da Reforma Protestante tivemos as perseguições dos cristãos e depois os primeiros cristãos do primeiro século. Então, quando nós realmente viemos pregar, não é ficar gritando, é feito um lunático, né, dizendo que existe espírito dentro da pessoa, salteando, uivando por aí. Isso não tem nada a ver com o evangelho. Mas quando nós realmente. A Bíblia é a Bíblia. Eu disse uma vez, é, na EBD, que a Bíblia não foi feita, tá, com o objetivo principal de memorizar. O objetivo principal da Bíblia não foi feito para memorizar. Foi sim, tem esse aspecto. Porém, essa é a base. O objetivo maior da Bíblia ser escrita é para interpretar. Então tem pessoas que só fazem citar de milhões de versículos e não interpretam um versículo. Isso não ocasiona a pregação do evangelho. Portanto, você não entra nesse rol dos inimigos que o mundo considera, tá certo? Terceiro, o mundo tem paz, mas não a paz de Cristo. O mundo é derrotado por Jesus. O Espírito convence o mundo do pecado, porque sem essa convicção, sem essa ação, não tem arrependimento. Quinto ponto. Jesus veio, nasceu, cresceu, viveu dentro do mundo como filho de Deus. Sexto, não devemos amar as coisas do mundo. Quem está no mundo é do maligno. João, 1 João, capítulo 4, verso 4. Então aqui uma observação. As coisas do mundo são. Você vai entender que na obra ele vai trabalhar. As coisas do mundo são o quê? São a ansiedade, a depressão, as distrações, tá? São o mundanismo, são as filosofias, não filosofia judaico-cristã, ou a filosofia boa, mas a filosofia carregada de elementos contrários à Bíblia, tá? Não venha confundir, tá certo? Então, são essas coisas que o mundo tem, né? Que faz com que essas coisas sejam pervertidas. Então, obviamente, como já foi dito, tudo isso requer a principal ideia, o principal fato de que esse mundo caiu por causa da consequência do erro de Adão e Eva. E já no segundo capítulo deste um livro fantástico, nós encontramos coisas muito importantes. Querendo ou não, segundo o autor, nesse trabalho, nessa pesquisa que ele faz, o mundo, o mundanismo, né? Deixa eu ver se pega uma coisa aqui. Pronto. Não, tá aqui não. Bem, não tá aqui não, mas tudo bem. Bem, o mundanismo, ele se tornou religioso. Isso foi algo, uma estratégia muito forte de Satanás para a igreja. Bem, então, contaminando o cristianismo, nascendo assim o ateísmo, tá? No sentido teórico e prático. E também o secularismo, né? Então são duas coisas que você vai ver aí nessa obra fantástica. Bem, sobre o ateísmo, tá? Eu tenho meu livro, O Ateísmo, uma ilusão construída sobre a realidade. Quem quiser saber mais sobre essa filosofia, que é uma religião, entre em contato comigo, tá certo? O livro está saindo sem frete nenhum para qualquer lugar do Brasil, tá? O preço tá apenas R$ 22, para que você vai saber muito mais coisas sobre o ateísmo, tá certo? E poder aí, até mesmo fazer um estudo para a sua comunidade de fé, tá? Então tá aqui a dica, quem quiser, só me procurar mais tarde. Bem,
os meios de comunicação. Então, assim, na época em que Russell Shedd escreve esse livro, provavelmente a extrema esquerda não era tão poderosa. Mas hoje em dia, a extrema esquerda domina toda a rede de comunicação, tá? E eu acho que você sabe o que é rede de comunicação: jornal, mídia, televisão, rádio, revista, tá certo? Então, sabendo do desenvolvimento da extrema esquerda no Brasil e no mundo, essa extrema esquerda deseja uma sociedade sem a palavra de Deus, tá? Levando assim a exaltação do ateísmo e de outras correntes filosóficas e religiosas anticristãs para o púlpito da sociedade. Essa comunicação da extrema esquerda, que está dentro e fora da igreja, exclui a voz de vida. E esse é um pensamento particularmente meu, uma reflexão particularmente minha, porque provavelmente, repito, talvez na época de Shed não houvesse tantos professores de EBD, tá? Principalmente pentecostais de esquerda. É triste isso, mas acontece. Inclusive, eu fiz até uma observação em um post de um líder religioso de uma igreja pentecostal, em que, graças a Deus, a pessoa está indo contra a esquerda. Nota 10. Porém, os seus seguidores que estão espalhados pelo Brasil, muitos deles que estão pregando no domingo, no sábado, e são pregadores oficiais, são de esquerda. Então, fica meio que contraditório, né? Então, é mais fácil aceitar um seguidor, para você entender, petista, né, para pregar no domingo, do que a pessoa que pesquisa. Entendeu o trocadilho? É mais fácil a comunidade que se afastou-se da palavra de Deus aceitar em seu rol de membro, como dando-lhe um cargo oficial, um petista, do que um pesquisador. Porque um pesquisador no púlpito, ele só vai pregar a verdade e vai mostrar o erro que essa mídia que leva o ateísmo, tá? Que leva a extrema esquerda, é equivocado. Então, tá aí minha dica, tá? Para vocês. Indo mais adiante, o autor traz o seguinte: é durante o Império Romano que o cristianismo torna-se uma religião oficial. Houve essa junção. Há entre os debatedores a citação e a não citação da religião na política e a política na religião. Porém, na verdade, a política só existe por causa da religião. Mas a religião não existe por causa da política. A política é um dos elementos no qual Deus criou para corrigir a sociedade. Quando qualquer política não corrige a sociedade pecaminosa, né, criando leis contra criminosos, prendendo criminosos, tá? Se ela solta criminoso, esse governo, essa política nunca foi divina. Bem, nesse período, nessa confusão toda, surge o monasticismo. Esse monasticismo representa a fuga da igreja, porque a mesma não buscava influenciar a sociedade. Então, ou seja, os monges, os monastérios, tá? Eles surgem na visão, tá? Na nossa interpretação, como algo que a igreja não consegue mais dar alimento ao povo, não consegue saciar a fome do povo. Então eles se recuam e não conseguem combater as ideologias contra a Bíblia. Então surge o monasticismo. Houve pontos positivos, tá? Mas aqui está o ponto negativo do monasticismo, porque a igreja não mais influenciava a sociedade como um todo. E para piorar, o Santo Império Romano tem uma especial autoridade chamado de o Papa. E sem o Papa, até o dia de hoje,
a salvação é impossível segundo a teologia do catolicismo romano. Mas graças a Deus que apareceram na história homens fiéis, corajosos, afirmando que a igreja não podia ser detentora da verdade. Ou seja, a igreja aqui é a instituição de pedra, ferro e barro, tá? Ou nome, né? Não pode ser a detentora da verdade, mas sim a Bíblia exclusivamente. Era a única e verdadeira e suficiente verdade absoluta. Depois, o autor vai trabalhar aqui diversos ateus, como Karl Marx, que recusou a criação bíblica. Daí ele faz um pequeno comentário sobre esses autores aí dentro da psicanálise, né? Tudo mais. Bem, e refutando o Império Papal, Martinho Lutero e outros ensinam que melhor do que a hierocracia medieval ou a emancipação humana, o Estado deveria ser separado da Igreja, mas sem jamais ser antibíblico ou anticristão. O Estado pode continuar sendo Estado, o governo pode continuar sendo governo, os órgãos políticos e nacionais podem continuar dessa forma, desde que não sejam anticristãos, antibíblicos. Se forem, esse governo com certeza não merece respeito nenhum. Então são autoridades que não vêm de Deus, e sim do demônio. Bem, eu aqui, nesse ponto aqui na minha leitura, eu vou discordar um pouco sobre Shed, tá? Isso é normal, discordar. Porque ele diz o seguinte: os deuses modernos, tais como a ciência, a tecnologia e ideologia, como Maximo e o capitalismo. Talvez Russell Shedd não tenha pesquisado a fundo as grandes e enormes diferenças entre marxismo e capitalismo, porque chama os dois de deuses modernos. Eu acredito que houve uma falha de entendimento e um equívoco profundo de Shedd nesse aspecto econômico, político. E, na verdade, o marxismo cultural, tá? Que tem suas diversas modificações, ele é o único que pode ser aí dito como Deus moderno, porque há uma tentativa abrupta, se você for pegar os pensadores do marxismo, de se colocarem como uma divindade, uma deidade na sociedade. Quando isso acontece o totalitarismo. Por exemplo, um exemplo disso aí é o fascismo, tá? O nazismo e o próprio comunismo. Advindo, é claro, nunca e jamais da direita conservadora, e sim da esquerda socialista, que temos aí como um grande representante o PT, né? Um dos grandes, porque existem vários partidos que estariam a essa concepção. E também, para piorar, existe o meio termo, esses são os piores, né? Que une dados do capitalismo com dados do marxismo. Esses são os abutres. Então, o capitalismo, por sua própria natureza, jamais se associa ao marxismo. Mas, por sua vez, o marxismo ele se apoia e suga tudo que é do capitalismo para, assim, criar as suas fantasias, né? Mas, enfim, esse é um ponto que no qual eu discordo profundamente. Então, na verdade, o Deus moderno seria basicamente aí o marxismo ou o socialismo, né? E, consequentemente, a sua plenitude dá-se ao comunismo, o nazismo ou essas correntes. Bem, aqui eu vou terminar, vou encerrar aqui basicamente, tá? Depois a gente dá uma continuação, caso vocês desejem, tá? Eu já aqui acho que no capítulo 3, cujo tema é o mundo, a rede que nos prende. O mundo como um campo de aflições. Então, o mundo, nós vimos aí alguns significados da palavra mundo, mas o mundo é um ambiente de aflições.
de guerras, convulsões sociais. Bem, mas é nesse mundo físico que experimentamos alegrias e tristezas. Veja aí, 2 Coríntios capítulo 7, verso 10, e João capítulo 16, verso número 33. As aflições que acontecem aos servos de Deus surgem de 2 fontes. Existem 2 fontes no qual as aflições aparecem. Primeiro, em consequência da queda de Adão, tá? E da maldição sobre o qual Deus lançou o mundo. Houve a queda de Adão, da raça humana, e a própria natureza humana, a natureza vegetal, animal, biológica, sofreu sim consequência disso. Então, essas são as 2 fontes na qual nós recebemos tantas aflições na nossa vida. Além disso, somos vítimas do ódio dos inimigos de Deus. Neste mundo de aflições, podemos esperar, crescer, colher, plantar, amadurecer e se aperfeiçoar nesse mundo. Nesta vida existe a oportunidade de aumentar o tesouro eterno celestial. Então aqui, Russell Shedd, ele pontua o seguinte, que as aflições, tá? As dificuldades desta vida podem produzir, dependendo da nossa confiança e fé, a multiplicação de bens e tesouros celestiais, eternos e duradouros no reino eterno. Em contrapartida aos tesouros e bens materiais do nosso tempo, que qualquer coisa que você compre, tenha, eu possua, acaba-se. Ou com o tempo, ou com o seu falecimento. Mas esses bens e tesouros eternos celestiais, que podem ser aí produzidos e aumentados, vem através dessas batalhas espirituais, tá? Ok? Bem, temos uma pergunta aqui do nosso irmão na fé em Cristo, Diego. Bom dia, Diego. Diego está perguntando o seguinte: um cristão pode ser de esquerda? Olha, na verdade não. Se um cristão é de esquerda, primeiramente ele deve procurar um psicólogo, depois um psiquiatra, tá? E quem sabe aí procurar um médico, um clínico, para ver se há algum problema biológico. Se não for psicológico, é biológico. Porque não existe possibilidade nenhuma de um cristão ser de esquerda, né? O diabo é de esquerda. Isso eu posso dizer que toda a convicção do mundo. O diabo é de esquerda, tá? Então quem conhece um mínimo de história e nessa história universal se compromete a seguir os fatos, de forma nenhuma vai ser uma pessoa de esquerda. Existe sim questão de esquerda, como até eu disse a vocês aqui no começo do vídeo, onde eu frequento, existem algumas pessoas de esquerda, principalmente o professor de DBD. Isso para mim é um sacrilégio, é uma abominação, tá? É o mesmo que ter um homossexual na liderança de uma igreja. Se você tá, não. Então, tem-se, lamentavelmente, pessoas nesse nível aí nas religiões, né? E por que existem cristãos de esquerda nas religiões? Porque são pessoas, na maior parte, tá? Na maior parte, são pessoas que não pesquisam, que não estudam, que não se informam, que não analisam, que não fazem reflexão, que não sabem muita coisa. Todavia, existem alguns cristãos de esquerda que até estudam, que até pesquisam, mas no fundo essa pesquisa e esse estudo que eles fazem são totalmente contaminados, tá? Contaminados, são, são cegaram o seu próprio entendimento e por isso são de esquerda. Mas não existe possibilidade nenhuma de um cristão que sabe da Bíblia, interpreta a Bíblia, tá? Ser de esquerda, ok? Respondendo aí.
Bem, finalizando, Russell Shedd também nos ensina que o mundo é uma fonte de ansiedade, distração e angústia. Quantos de nós já nos sentimos angustiados, distraídos, né? E ansiedade. Eu acho que o meu maior defeito é a distração, me distrai muito, né? Mas cada um tem seu defeito, né? Bem, o mundo material no qual fomos formados do pó da terra pode manter nossa existência, ou seja, tudo que você consome, no sentido, por exemplo, um alface, um tomate, uma carne, um bife, um suco, uma fruta, tudo isso é terra transformada em alimento. É a terra transformada em alimento, tá? Então isso permite a existência do nosso corpo, entendeu? Do nosso corpo. Mas o mesmo mundo pode destruir o nosso corpo. E nesse sentido devemos depender totalmente de Deus, aguardando a nossa ressurreição corporal, pois o Espírito permanece vivo eternamente. Uma outra pergunta, mas tecnicamente pode ser de direita? Então, para finalizar, bem, um cristão, ele é porque assim, na política existem diversos caminhos, tá? O pior caminho é o caminho da esquerda, da extrema esquerda, o socialismo, né, como um todo. Mas assim, a ideia de direita, tá? Existe um dado histórico sobre isso aí. Hoje entendemos como direita a direita, por exemplo, a direita conservadora, tá? Que envolve religiosos, inclusive até ateus, podem entrar nessa ideia de conservadorismo. Conservadorismo é um pensamento no qual é totalmente contrário à esquerda, porque o conservadorismo ele visa permitir e estabelecer as garantias de instituições, de rede públicas, privadas, federais, tá? Então, assim, por exemplo, no conservadorismo, o conservador de direita deseja que órgãos como o STF, Senado, Câmara, tá? Religiões, mesmo isso sendo totalmente infectado pela esquerda, ele ainda deseja que essas instituições permaneçam, mas não deseja que essas pessoas que são de esquerda e que estejam nessas instituições permaneçam. As pessoas que são de esquerda, que dominaram essas instituições, a direita conservadora deseja que elas saiam, mas as instituições devem permanecer. Diferentemente da esquerda, no qual deseja que as instituições desapareçam. Então, não sei se eu entendi bem a sua pergunta. Então, um cristão pode sim ser de direita, mas isso não significa que ele vai concordar com todas as pautas conservadoras. Existe até um outro nomezinho que não é só conservadorismo, mas eu não me recordo agora. Mas ele pode sim ser de direita, tá? Outros, por sua vez, entendem que tanto direita quanto esquerda podem se unir. Isso se chama o centrão. Já ouviu, né? Tem o termo centrão, então são uniões, né? Que não poderiam acontecer, mas acontecem. Então, nem essas uniões poderiam ser aí de um verdadeiro religioso, de um verdadeiro cristão, de um verdadeiro cidadão. Então, o cristão pode sim ser de direita, o conservador, ou até mesmo não ser, no final das contas, de nenhum pensamento político, tá? Porque ele pode ser até mesmo capitalista, né? O capitalismo é algo social, algo que acontece naturalmente, né? Apesar que existem forças sociais que o motivam a continuar, mas é algo é, natural, tá? Existe, né? Entendeu? Para isso aí eu vou recomendar um livro aqui que vai te ajudar muito. Deixa eu ver. Sobre essa
sobre essa questão aí. Um não, acho que dois. Bom, dois. Eu vou recomendar dois livros sobre isso aí. O primeiro livro é de Frank Ferreira, Contra a Idolatria do Estado, Papel do Cristão na Política. Aqui, ó. Recomendo isso aqui, tá? Recomendo isso aqui pra vocês. Eu espero que algum dia a CPAD estude isso aqui, ó. Tá? Para tirar esses esquerdistas da Assembleia de Deus. Isso aqui. Eu acredito que a sua resposta, mas assim, Diego, que vai te ajudar muito, está aqui, ó. Visões e ilusões políticas, tá? Uma análise crítica cristã das ideologias contemporâneas. Eu recomendo esses dois livros para um entendimento maior e mais amadurecido e acadêmico, tá? Recomendo aí. Bem, não fazia parte realmente do nosso estudo, mas assim, a gente passou por perto, né? E toda pergunta é bem-vinda, tá bom? Fica à vontade aí. Bem, voltando aqui para o nosso comentário, Jesus fala sobre a ansiedade em Lucas capítulo 18, verso 11 ao 15, chamando-a de abrolhos e espinhos que surgem para sufocar a vida cristã. Sim, o livro é bom. Depois, eu tô terminando. Eu não vi tudo, porque eu tenho muito material para estudar, entendeu? Até que marcado ainda, se dá pra ver, tá vendo? Marcação. Eu ainda tô estudando. E depois, quando eu terminar de estudar, eu vou fazer até uma abordagem sobre isso. Que a gente precisa, entendeu? A gente precisa disso aqui. Mas é muita coisa, né? Uma coisa por vez. Diego, aproveitando aí, não sei se você tá me ouvindo, eu quero te convidar para depois a gente fazer uma live ao vivo. Depois eu vou te passar o procedimento pra gente botar no meu canal, aqui no Facebook, tá certo? Viu? Depois a gente faz uma live ao vivo falando sobre é, o. Porque. Comentar rapidamente sobre. Eu vou tentar fazer arrumar um dia, tá? Um dia e um horário para a gente conversar um pouco sobre. Porque Fanquin permitiu a liberdade do presidiário, tá certo? Aí eu queria que você participasse comigo ao vivo aqui no Facebook. Qualquer coisa a gente vai combinar. Não hoje nem amanhã, mas futuramente, tá certo? Conversa um pouco sobre isso aí, tá bom? Ok? Deixa um recado com você aí. Fique na paz. Bem, então, a ansiedade, as distrações e a angústia, elas sufocam a vida cristã. Veja depois Filipenses capítulo 4, verso 6. Ah, sim, sim, sim. Eu citei Marx, foi. Na verdade, é porque aqui a gente tá falando sobre o livro O Mundo, a Carne e o Diabo, de Russell Shedd. E Shedd, aqui fala um pouco sobre Marx, né, que recusou-se a criação, não aceitava a criação bíblica. Então, lá na frente, eu critico o Shedd, mesmo sendo um autor renomado cristão, ele erra aqui em dizer que o capitalismo seria um dos deuses modernos junto com o marxismo. Aí eu citei que ele estava errado, porque ele não entendia muito bem o que era o marxismo hoje em dia. Né? Talvez naquela época não houvesse muitos estudos sobre o marxismo. E provavelmente ele tem um equívoco contra aí o capitalismo. Eu acho que ele não conhece bem o capitalismo, né? Eu acho que ele também nunca ouviu falar sobre o termo anarcocapitalismo. Então, essas são coisas que talvez ele não conheça bem. Então, por isso que eu acho que houve um equívoco aqui, um equívoco normal. As pessoas podem se equivocar. Isso é normal, tá? Mas o único que se encaixa perfeitamente como Deus, um substituto do Deus bíblico para um Deus moderno, é o marxismo cultural, tá certo? Pronto, tranquilo, nego, tranquilo, viu? Tranquilo, viu? Sei que você tem muita coisa a nos ensinar também, viu? Bem, então assim, o mundo tem muitas distrações, tá?
Assim, essas distrações são... O que são distrações? Imagina que você está numa guerra. Nessa guerra, o seu inimigo, ele deseja te vencer. Então ele tem que criar uma distração. E é nessa distração que você pode baixar a guarda e aí levar um golpe fatal. Tá? Seria isso. Então, o mundo sempre vai tentar nos afastar de Deus, tá? Mas, tá aí. Bem, eu provavelmente, dependendo, eu vou postar esse vídeo no meu canal no YouTube e no Instagram, ok? E quem gostou desse comentário sobre o livro de Russell Shedd, O Mundo, a Carne e o Diabo, eu provavelmente vou fazer uma segunda parte deste vídeo, tá? Porque eu não abordei tudo. Já tá em 40, quase 50 minutos. Tá em 46 minutos de vídeo. Então é muita coisa, né? Então, eu vou terminar por aqui. Eu agradeço a presença de todos que entraram. A presença de Diego. Em suas fantásticas perguntas. O seu engajamento. E uma última consideração sobre as suas perguntas, Diego. É que a gente primeiramente tem que orar por essas pessoas que ainda são de esquerda. E assim, motivar o povo a agir contra qualquer ideia de esquerda, tá? No sentido cultural. Porque é isso que a gente deseja. Se o exército entrar hoje no governo, com o Bolsonaro no poder, por exemplo, não vai haver muito resultado. Sabe por que não vai haver muito resultado? Porque a mídia é ainda de esquerda. Muitas das coisas que é ensinado na universidade é de esquerda. Entendeu? Então é preciso a chamada retomada cultural. E aí para isso acontecer, precisamos de pessoas que sejam cristãos bíblicos, que estejam dentro da política, dentro dos meios culturais, artísticos, né? E assim a gente vai conseguir destruir a esquerda. Há o benefício, obviamente, do AI-5, né? Do Exército do Poder. Assim, mas eu acho que para vencer o marxismo hoje, em 90%, tá? É dentro da cultura, tá? A gente precisa ir nesse aspecto. Aí nesse aspecto, eu acho que o Olavo de Carvalho tá comigo. Que eu acho que o Olavo de Carvalho, ele tem muitos erros também, né? Mas nesse ponto ele tá certo. Tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo. Caso você assista esse vídeo e não seja inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe, deixe seu like, o seu comentário, tá? Se você não gostou, você pode comentar, fique à vontade. Você é livre para discordar ou concordar comigo, tá? Pois ainda não vivemos no comunismo. Porque se a gente vivesse no comunismo, você não poderia nem concordar nem discordar. Mas se você concordar ou se você discordar, concordo apenas com os fatos, tá bom? Um abraço, fica todos com Deus e até o próximo vídeo, ok? Obrigado aí.